Aproveitando essa chegada aqui em Sena Madureira, falando de fé, mais uma vez, nós estamos aqui na paróquia Nossa Senhora da Conceição. Essa obra aqui que é muito importante para a história de Sena Madureira, porque fala um pouquinho do começo também dessa cidade. E para mostrar um pouquinho tudo o que está acontecendo aqui, como é que funciona a igreja, de que forma tudo isso aqui se estruturou, nós vamos conversar com o Frei Moisés Oliveira, ele que é pároco aqui dessa igreja, e ele vai contar tudo para a gente. Frei Moisés, muito obrigado por acolher a equipe do Continente aqui. De nada, mais uma vez a gente pode tá falando um pouquinho mais sobre a nossa igreja. Como você falou, essa igreja ela é importante seja para Sena Madureira, seja para a Diocese de Rio Branco também, porque em 1920 chegam os primeiros frades servos de Maria. Naquela época tinha aqui em Sena uma igrejinha de madeira, que é inclusive no cruzeiro que nós temos na Feira Velha. Depois de lá se vê a necessidade da construção de uma igreja maior, então na década de 40 é onde é construída essa igreja que torna-se a primeira catedral. Então hoje nós temos a Catedral Nossa Senhora de Nazaré, uma obra monumental idealizada pelo Frei André Ficarelli, mas a primeira catedral mesmo foi a catedral aqui em Sena Madureira, Nossa Senhora da Conceição, que foi idealizada então pelo Frei Egídio Rovolon, que tem seus restos mortais aqui na própria igreja. Vamos mostrar então um pouquinho para o pessoal de casa, porque essa é uma questão curiosa aqui. Nós temos os restos mortais aqui do Padre Egídio sepultados aqui nessa parede da igreja. Como é que foi essa ideia? Porque eu sei que é comum dentro dos templos religiosos, Frei, as grandes autoridades da igreja serem sepultadas dentro do templo, não é isso? Quando eu cheguei em Sena Madureira já tinha acontecido, mas o que eu ouvi dos frades que na época fizeram isso, justamente determinar e demonstrar a importância do Frei Egídio na construção dessa igreja, colocando seus restos mortais próprio na fundação da igreja. Porque hoje, se a gente tentar tirar os restos mortais do Frei Egídio dali, não consegue tirar, porque ele faz parte da estrutura da igreja. Então essa foi a ideia, a grande importância do Frei Egídio para a construção dessa igreja. Então ele está incorporado à igreja, seja pelas suas ideias, seja também porque aqui repousam seus restos mortais. Frei, o senhor falou com a gente agora há pouco sobre essa estrutura de ferro aqui do templo, que foi construído a partir de ferragens do bondinho, do antigo bondinho que tinha aqui em Sena Madureira. Conta pra gente um pouquinho essa história. Isso, essa igreja, ela praticamente não tem ferro. Então, toda a arquitetura dela, ela é estrutural. Hoje, para você poder abrir qualquer coisa nela, é sempre um risco. O único ferro que nós temos é o ferro do bondinho. Então, aqui são os antigos trilhos do bondinho, que são a única estrutura de ferro que tem na igreja. O restante é somente cimento e tijolo. Olha só, produção, dá para mostrar ali um pouquinho? A gente está falando daquelas estruturas ali, daqueles pedaços de ferro que sustentam ali os pilares principais aqui da igreja. Frei, tem uma outra coisa interessante também, estou desdobrando tudo isso porque isso conta um pouquinho da minha história, que sou aqui de Sena Madureira, mas nós temos essas pinturas que dão um outro tom aqui ao templo. Qual é a história dessas pinturas? As pinturas elas procuram retratar a história do padroeiro da então prelazia e depois diocese de Rio Branco, que é São Peregrino. Então muitas pessoas se perguntam o que é essa história. É a história de São Peregrino contada por meio de gravuras. Então, nós, pela ordem correta, nós começaríamos a primeira, lá na frente, aqui à nossa direita, quem entra na igreja. Então a primeira está lá e vai seguindo toda a história até chegarmos ao momento em que São Peregrino é elevado aos céus e dos céus abençoa Sena Madureira. Pode ver que embaixo tem a réplica da igreja e ele com as mãos abertas. Olha, nem eu sabia dessa história. Então, mas nós temos essas pinturas foram entregues logo na fundação da igreja. Como é que foi isso? Essa parte eu não saberia precisar, mas elas contam toda essa história do padroeiro aqui da diocese, padroeiro da então prelazia São Peregrino. E aí eu trago um detalhe interessante que eu pediria até para o nosso cinegrafista, vou dar uma de diretor aqui, ele focar nesta imagem aqui, que é a terceira. Porque tem uma figura interessante que eu não sei se o Everton, sendo daqui, vai reconhecer
em que rosto foi inspirado aquele anjo. Padre Paulino? Exatamente. Nossa, eu não sabia disso. O rosto do anjo é o rosto do Frei Paulino. Olha só que coisa interessante. Frei, nós temos também as imagens que chamam a atenção. Logo atrás, né, nós temos ali Nossa Senhora das Dores, se não me engano. Nós temos Nossa Senhora, nós temos Rita de Cássia ali, não é isso? E nós temos outras imagens espalhadas aqui, que são imagens de muito tempo, não é? Sim, são imagens antigas, algumas fazem parte do devocionário da Ordem dos Servos de Maria e outras das devoções populares que aqui existiam. Então, Nossa Senhora das Dores, padroeira principal da Ordem dos Servos de Maria. Então, inclusive no nosso carisma, nós falamos de estar aos pés das infinitas cruzes da humanidade, que é a quinta dor de Nossa Senhora. Outros santos são santos da devoção popular. Mais à frente nós teremos São Sebastião, nós vamos ter também São Francisco, que são santos populares aqui da região norte. Então, as imagens antigas, mas que retratam esses dois momentos. A devoção própria dos servos de Maria e a devoção popular aqui existente já. Olha só, nós vamos andar um pouquinho agora aqui pela igreja, porque nós vamos para um ponto central, que é o altar, muito característico dos templos religiosos na Igreja Católica. E nós temos aqui, ao centro, o que a gente chama do sacrário, né, ou do Santíssimo Sacramento colocado ali, que para a Igreja Católica representa Jesus ali dentro, Frei. Essa estrutura também ela é muito significativa. Sim, ela é o coração da igreja, porque o sacrário está o próprio Cristo. É Cristo que se faz presente ali no meio. A estrutura ela é um pouco recente, ela não é a estrutura original da igreja, mas ela quer dar essa centralidade, inclusive com as letras gregas, né? O alfa e o ômega, princípio e fim. Cristo é o princípio, o fim de toda a nossa existência, e ao centro temos o sacrário, onde estão as reservas eucarísticas, ou seja, é Cristo mesmo que se faz presente ali. Nós temos ali ao fundo também obras de arte, que a gente pode chamar assim. Essas obras de arte, elas foram entregues para a igreja em que momento? Também faz parte da construção e recorda três santos importantes para os servos de Maria. Ao centro, São Peregrino, padroeiro então da prelazia. Na lateral esquerda nós temos São Filipe, que foi o grande legislador da ordem. Se hoje nós estamos aqui, dependemos muito dele. E à direita, Santa Juliana, que é ela que dá início ao ramo feminino na Ordem dos Servos de Maria. Olha só que coisa interessante. E nós vamos agora aqui para um lugar recente na construção da igreja, que é o lugar onde foi sepultado Padre Paulino. E esse lugar é muito especial porque atrai muitos fiéis aqui, muitos devotos e muitas pessoas que respeitam a história do Frei Paulino, né? Inclusive, daqui a pouco a gente vai bater um papo ali com a Maria, que é uma pessoa que acompanhou muito de perto a história do Frei Paulino. Frei, nós temos ali diversos objetos pessoais e os fiéis trazem para cá? Sim, são sempre os fiéis, alguma graça alcançada, então trazem o objeto para recordar essa graça e também para agradecer. Aqui em cima do túmulo vocês podem ver que tem muitas roupinhas de crianças, e atrás do túmulo nós temos duas pernas de madeira, que é uma pessoa que no período da Covid teve dificuldade de caminhar, fez essa promessa de voltar a caminhar, pediu ao Frei Paulino que lhe concedesse essa graça, e conseguindo a graça, trouxe então essas duas réplicas, né, de duas pernas em agradecimento. Frei, nós sabemos que a história do Frei Paulino está passando, e a própria figura dele está passando pelo processo de beatificação, que é um processo complexo dentro daquilo que a igreja determina. Como é que está o andamento das coisas no sentido de conquistar essa beatificação? Nós temos várias fases do processo, né? Uma primeira fase é a abertura oficial, já acontecida aqui em Sena Madureira. Depois nós temos as oitivas das pessoas, que seriam as testemunhas que provariam, né, que realmente ele foi um santo. Estamos quase concluindo, porque quando a gente fala de Frei Paulino, tem muita gente que gostaria de testemunhar. Então, mesmo tentando diminuir o bastante, né, ficar somente com o essencial, mas mesmo assim chegamos a mais de 100 entrevistas. Então, nós ainda temos algumas entrevistas até fora de Sena Madureira para serem realizadas, mas digamos que estamos aí com uns 80% desse trabalho concluído.
E a principal questão que a gente precisa é justamente o milagre, né? Então, além de toda essa pesquisa, nós precisamos de um milagre determinado para que possamos pedir à Santa Sé que declare o Frei Paulino bem-aventurado. E aonde fica o apelo, muitas vezes, para a população também. Muitas dessas graças, dessas roupinhas que estão aqui hoje, as pessoas trazem espontaneamente, mas é importante que, quando venham, nos procurem para relatar o motivo da graça, para relatar o porquê trouxeram, né, esse objeto, para que a gente possa analisar se é possível pedir, né, um milagre, que seja declarado um milagre sobre aquilo, e quem sabe é aquele milagre que vai ser o motivo de nós podermos invocar o Frei Paulino como bem-aventurado Paulino Baldassari. Olha só, estamos na torcida para que isso aconteça. Tem uma pessoa que está aqui junto com a gente, vou chamar ela aqui. Vem cá, Maria, por favor. Maria é uma pessoa que acompanhou a história do Frei Paulino. Ela é uma religiosa que está aqui sempre envolvida nos trabalhos da igreja, é minha amiga pessoal também. E, Maria, eu queria que você contasse um pouquinho para o pessoal que está em casa aí, como é que foi conviver com o Frei Paulino todos esses anos da sua vida? Everton, é uma experiência de vivenciarmos o amor, porque o amor, ele não é uma palavra, amor é ação. Nós sabemos que os servos de Maria, eles fazem um voto. E o Padre Paulino, durante a sua vida, ele soube viver esse voto do serviço, esse voto do sim, como Nossa Senhora também fez. Se nós lembrarmos quantas visitas ele fez, quando ele pegava aquela bicicletinha que você recorda, que ele saía 2 horas da tarde, desconsiderando o sol quente, mas que ele ia visitar as pessoas que estavam doentes, que ele ia visitar as pessoas idosas que estavam acamadas. Faz nos lembrar de Nossa Senhora, que vai visitar a sua prima Isabel. Como o Frei falou anteriormente, no dia que ele passou mal, ele estava atendendo. Ele estava proibido de atender. Mas o que foi que ele fez? Ele atendia escondido. E ele dizia assim para as pessoas: vão ali pelaquela porta, que eu atendo. Tem uma passagem bíblica, né, Frei, que Jesus faz os milagres e diz: não sai contando. Mas as pessoas vinham aqui e elas saíam contando, que elas estavam melhor. Então, o próprio atendimento, porque não era uma cura do corpo, mas era uma cura da alma, uma cura da oração, uma cura da fé. E uma coisa muito interessante que ele sempre fazia, os servos de Maria permanecem fazendo, são as desobrigas. Eu tenho que ouvir o clamor do meu povo. Se você fizer uma pesquisa, você vai saber que a maioria das associações, sindicatos, cooperativas, elas foram criadas em Sena Madureira com a ajuda do Frei Paulino. Então, ele dizia: irmãos, vamos nos unir. Juntos nós somos mais fortes. Nós vamos lá para o Atos dos Apóstolos, a comunidade que vivia em comum. Então, é lembrar de uma pessoa que deixou um legado. Ele deixou um ensinamento do que é ser filho de Deus, do que é levar o amor. Você está emocionado eu falando, é só olhar para esses olhinhos que estão brilhando, porque você mesmo venceu. O seu pai, a sua mãe, o seu irmão, passamos o mês de maio todinho ainda, né, Frei? Aqui na igreja, no Arraial. Porque nós devemos continuar, porque o amor é um sentimento que ele não deve morrer e ele não pode morrer. Então, a vida, a obra do Frei Paulino, o atendimento, aquelas suas homilias assim, bem extensas, mas que nos faziam acreditar no poder de Deus, quando ele dizia: vamos prestar atenção, está sendo desmatado. Se alguém tivesse escutado o Frei Paulino lá na década de 80, talvez não estaríamos nessa situação. Quando ele dizia: precisamos nos unirmos. Então, a vida dele, que foi dedicada em especial ao nosso Acre, passou por Brasileia, passou também lá por Boca do Acre, mas em especial por Sena Madureira. A vida dele nos remete ao sentimento de servir, de amar, de acolher, de ser solidário e de não esquecer que Jesus Cristo está presente naquelas pessoas que sofrem, naquelas pessoas que estão clamando ainda hoje por justiça. Olha só, eita, difícil conseguir aqui, né, continuar. Mas, Maria, queria que você falasse mais um pouquinho agora sobre como é para você, que é Sena Madureirense, que é daqui, que é dessa terra, que conviveu com o Padre Paulino, como é olhar para a história dele e olhar para esse presente e ver que ele está a um passo de ser beatificado, que ele é reconhecido pelo trabalho que realizou. Como é que você se sente sendo essa pessoa que acompanhou a história dele e vendo tudo isso ser passado para as próximas gerações?
É perceber de que nada dele foi em vão, a sua vida dedicada. Acompanhei o Padre Paulino várias vezes na Ave Maria, no programa, né, da rádio, fazia Ave Maria junto com ele. No dia que ele morreu, eu fui fazer a Ave Maria, eu acho que foi o dia que eu mais entalei na minha vida. Mas de perceber que dia 8 já tem um grupo que todo 8 de cada mês está aqui na igreja fazendo o terço, né, do Frei Paulino, de perceber que as pessoas, no dia de finado, elas vêm até aqui, tem um momento de oração, a capela está aberta durante todo o dia de finado, as pessoas vêm aqui. Se você vier para a missa, qualquer horário da missa, quando termina a missa, já tem um grupo de pessoas que vêm até aqui. É como se tivesse assim, eu vou lá no padre dizer que eu vim na missa, eu vou dizer para ele a benção, eu já estou indo. Quando terminava a missa, ele ficava lá na porta. Então, hoje são as pessoas que vêm até aqui. É de acreditar que o amor, ele existe e que o amor está em cada um de nós. Tudo aquilo que ele lutou pela defesa da Amazônia, pelos seringueiros, pelo ribeirinho, pelos índios, né? A gente não pode esquecer aqui, por cada uma das pessoas, por cada escola que ele construiu. O Padre Paulino construiu mais escola do que o governo do estado do Acre em determinado momento. Por cada pessoa que ele ajudou a se alfabetizar, não nas letras, mas na própria vida, a gente vê que todo esse processo hoje vale a pena. E nós acreditamos que aonde ele esteja, ele está olhando por cada um de nós e nos remetendo sempre a acreditar. Uma frase que é usada, que eu lembro da homilia dele, que ele dizia: a oração alimenta a nossa fé. E cada vez que nós rezamos, nós acreditamos que tudo vai acontecer e vai dar certo. É isso aí. Eu sigo por aqui com o coração quentinho, mas no entendimento de que, como a luta do Frei Paulino nos ensinou, tudo que a gente precisa conquistar não é por meio individual, mas por luta coletiva. Então que a gente faça isso. Voltamos para os estúdios.